Olá pessoal, Éder Chaves aqui novamente. Você está aqui comigo no Sabe Aquele Livro e hoje vamos falar de um clássico europeu. Vamos trazê-lo aqui para falar um pouco sobre ele, passar o resumo dele para vocês. Confesso, gente, que ele é um livro um pouco chato de se ler, né? Primeiro que pelo fato de ser uma ficção científica. Segundo, pelo fato de que a narrativa seja feita na Europa. Obviamente que a minha linha de pensar, meus gostos pessoais, não são uma via de regra. Só que, como eu tenho o meu compromisso com vocês aqui, com a sinceridade, esse é o meu posicionamento frente a esse livro, tá bom? Eu tive que lê-lo na 7ª série, né, em meados dos anos 2000, para poder fazer uma prova de literatura. Na verdade, era um trabalho semestral de literatura. Então, esse livro exigiu bastante de mim, né? Muito, muito mesmo. Foram horas assim incessantes, lendo até mais tarde. Foram nos dados 2 semanas para poder fazer um trabalho baseado nesse livro. E eu decidi fazer uma releitura dele, porque ele estava aqui numa ordem que eu tenho aqui dos meus livros, né? Que eu tenho tudo organizadinho aqui, bonitinho, para poder ir narrando e fazendo as resenhas para vocês. E chegou a vez dele. Quando chegou a vez dele na semana passada, como eu disse, por se tratar de uma releitura, foi mais fácil, porque eu já sabia quais pontos, eu já sabia toda a essência, né? Então eu poderia pular esses pontos e quais eu tive que ler novamente para que eu trouxesse à tona novamente aquele novo entendimento, até mais, porque quando você faz a leitura de um livro em meados ali dos seus 15 ou 16 anos e você o faz passando um pouquinho depois da casa dos 40, naturalmente o seu entendimento é outro, tá? Então, não muda a essência do livro, o que muda é a nossa forma de ver, né, e de interpretar algumas coisas. Eu estou falando desse livro aqui, Admirável Mundo Novo, do autor Aldous Huxley. E esse livro aqui, eu não lembro certinho a história, se eu ganhei ele numa assinatura, se ele veio de brinde num belo domingo, junto com um exemplar, foi um domingo de algum acontecimento extraordinário, e ele veio de brinde para os leitores, né, para os assinantes, alguma coisa assim. Não vou lembrar direitinho para poder dizer para vocês, tá? Mas ele está aí à venda até hoje, ele é um clássico também nas plataformas de venda aí que você mais utiliza, tá bom? E já quero de antemão avisar para vocês que já está em andamento e eu já li 2/3 desse livro aqui, que vai ser o próximo da nossa resenha, tá bom? Em Busca de Nós Mesmos, que é um livro, gente, ele é um livro assim, que não dá vontade de parar, dá vontade de você passar a madrugada colado nele, com as pupilas ali dilatadas, mas a gente tem que dar um descanso para o nosso cérebro, justamente para termos essa qualidade de assimilação, né? Senão, um cérebro totalmente bugado ali, você não vai poder extrair o máximo dele na hora de ter as suas conclusões, sobretudo eu, com esse comprometimento aqui no canal, de trazer uma boa resenha, de trazer um bom resumo para vocês, tá certo? Então, só para avisar que ele vai ser o próximo. E o que dizer do Clóvis de Barros, né? Aquela figura. O que dizer também do Pedro Calabres, que eu sou um dos grandes fãs dele. Eu vejo todos os vídeos que ele publica no YouTube. Enfim, para os dois, só elogios. Então, vamos voltar aqui ao resumo de hoje, do Aldous Huxley. Tá de ponta cabeça. Admirável Mundo Novo. Então, vamos soltar a vinheta para começar? Soltando a vinheta. Vamos lá então. Resumo do livro O Admirável Mundo Novo,
publicado em 1932 e que se tornou uma das maiores obras da literatura do século XX, juntamente com 1984, né, do George Orwell, e Fahrenheit 451, de Ray Bradbury. Admirável Mundo Novo, ele faz parte das 3 distopias literárias do século XX. No livro, o autor ele imagina um futuro onde a estabilidade social é alcançada através da produção e condicionamento de seres humanos em massa. Uma sociedade hierarquizada e dividida em castas sociais bem definidas. O romance antecipa desenvolvimentos em tecnologia reprodutiva, hipnopedia, manipulação psicológica e condicionamento clássico que se combinam para mudar profundamente a sociedade. O título tem a sua origem no ato 5º da obra A Tempestade de William Shakespeare, quando Miranda pronuncia o seu discurso. Ó admirável mundo novo, que encerra criaturas tais. O Admirável Mundo Novo, o cenário do livro, pessoal, é um capítulo à parte da história principal. A gente está em Londres, no ano de 2540, ou como é falado, 632 depois de Henry Ford, e onde o mundo sofre uma influência depois da Terceira Guerra Mundial. Essa sociedade é organizada nos mínimos detalhes para ser um organismo coeso e livre de tensões. Os principais líderes entenderam que se o indivíduo estivesse estável em sua posição social, acolhido em suas necessidades de consumo e sem desejos de ascensão social, a sociedade estaria também estável. E somente uma sociedade estável poderia trazer a paz e a organização almejada pelas lideranças mundiais. Dessa forma, não havia mais concepção de ser humano à maneira tradicional, muito menos casamentos, relacionamentos monogâmicos. Nessa sociedade, os seres humanos eram forjados em laboratório, criados, moldados e multiplicados para atenderem aos interesses da sociedade dentro do que lhes era reservado desde o nascimento. A sociedade era dividida em castas. Os alfas eram os mais inteligentes e ocupavam os mais altos cargos nas mais importantes empresas da sociedade. Os betas eram também importantes, ocupando cargos gerenciais e participavam dos processos de multiplicação de seres humanos nos laboratórios. Os deltas, os gamas e os ys eram as castas mais baixas, respectivamente. Em seres humanos criados e multiplicados em laboratório para atenderem a objetivos específicos dentro da sociedade. Eram responsáveis por fazerem os trabalhos mais pesados e mais difíceis. Os trabalhos essenciais para manter a sociedade em funcionamento, mas que os mais inteligentes não queriam fazer. Não há civilização sem estabilidade social. Não há estabilidade social sem estabilidade individual. Todo esse funcionamento era garantido pelo processo Volkanovski, que consistia na interrupção do desenvolvimento natural da célula inseminada, o que gerava sua multiplicação. Não por acaso, o livro usa o termo Ford como Deus. O paralelo é a produção em massa de veículos colocada em prática por Henry Ford. O autor transporta esse conceito de produção em massa para os seres humanos. Assim como existem carros de luxo, carros de passeio e carros para trabalhos pesados, e todos eles são montados para esses fins, da mesma forma, nesse mundo distópico aqui do livro, os seres humanos também eram criados para atender às demandas da sociedade. Como cada ser humano nascia sob a condição da casta a qual pertencia, ele não possuía capacidade intelectual para lutar contra a sua condição subalterna, simplesmente porque ele não se via em condição subalterna. Haviam 2 importantes fatores para o bom funcionamento dessa sociedade. O primeiro era a hipnopedia, ou seja, transmitir informações enquanto se está dormindo. No mundo do livro, cada casta recebia sua dose diária de informações relevantes
para sua vida em sociedade. As pessoas eram inculcadas com mensagens morais através de uma série de frases que se repetiam milhares de vezes enquanto elas dormiam, durante seus primeiros anos de vida. Assim, os alfas eram ensinados a se portarem como alfas, os deltas como deltas, e assim com todas as outras castas da sociedade da época, incluindo frases sobre a forma de se comportar em relação às questões sociais como violência, justiça e sexo. Outro fator importante era a distribuição e o uso regular do soma. O soma era uma droga sintética fabricada pelos órgãos superiores e inculcada em cada cidadão como algo vital para a sobrevivência. Com o uso diário de doses de soma, as pessoas fugiam da realidade que poderia ser opressora e difícil. Suas doses diárias eram treinadas para pessoas que poderiam usá-la. Não, o verdadeiro problema é este. Como é que eu não posso? Ou antes, pois sei perfeitamente porque é que eu não posso, o que eu sentiria se pudesse, se fosse livre, se não estivesse escravizado pelo meu condicionamento? Esse é um dos pensamentos do livro. O livro conta com a história de Bernard Marx, um alfa responsável pela hipnopedia. Com algum defeito em sua fabricação, Marx nascera com um pouco mais baixo que o padrão dos alfas, e isso o incomodava. O seu incômodo logo se transformou em pensamentos críticos contra o fundamento daquela sociedade criada para ser perfeita. Ele não suportava mais a prática do sexo casual, uma vez que as pessoas eram ensinadas desde pequenas que todos eram de todos. Marx não suportava mais a hierarquia da sociedade e a forma como as pessoas eram moldadas pela hipnopedia e não pensava em nada além do óbvio. Para fugir da mesmice diária, Marx convidou Lenina Crowley, uma beta bem pneumática, para um passeio em uma reserva indígena. É interessante como essa sociedade encerrou em uma reserva. Longe dos olhares das castas mais baixas, o resquício de uma sociedade há muito esquecido, onde o casamento e a gravidez ainda existiam. Para o horror de Lenina e surpresa de Bernard, havia nessa reserva algo inimaginável, uma beta. Décadas antes, Linda e o diretor da seção de hipnoterapia decidiram fazer um passeio pela reserva. Porém, depois de algumas dificuldades, eles acabaram se separando e Linda ficou presa na reserva. Então, sem saber como retornar, ela foi assimilada pelos locais. Linda acabou engravidando e dando à luz a John, uma mistura de indígena com beta. As palavras podem ser como raio-x se a usarmos adequadamente. Penetram em tudo, a gente lê e é trespassado. Bernard achou que essa era a oportunidade para expor sua crítica à sociedade em que ele vivia. Levou Linda e John para sua sociedade para causar espanto e, finalmente, ser reconhecido como alguém especial. Os objetivos principais de Bernard não eram criticar a fundo a sociedade, mas antes se tornar um alfa respeitado pelos demais. Linda foi sedada como ingeriu a soma, o produto soma, de uma forma há muito tempo nunca vista. John se tornou objeto de exposição. Todos queriam ver, tocar e ouvir selvagens. Há muito tempo não tinham conhecimento do que alguém nascido de sua mãe pudesse sobreviver. Mas John estava longe de ser um selvagem. Quando tomou conhecimento do funcionamento daquela sociedade, John percebeu quanto aquele mundo estava doente. John sabia ler e praticou suas leituras com obras de Shakespeare, que achou perdido na reserva onde morava. Comparando aquela sociedade com a forma de ver o mundo shakespeariana, John logo percebeu que não havia muito o que fazer ali. Ele, de fato, era um estrangeiro no meio daquelas pessoas. Ele jamais iria fazer parte de um mundo perfeito, feito por pessoas perfeitas, feitas em laboratório. John percebeu que aquelas pessoas haviam deixado apenas um elemento fundamental
de lado na construção da sociedade, a humanidade. Porque o nosso mundo não é o mesmo mundo de Otelo. Não se pode fazer um calhambeque sem aço. E não se pode fazer uma tragédia sem instabilidade social. O mundo agora é estável. As pessoas são felizes, têm o que desejam e nunca desejam o que não podem ter. E se por acaso alguma coisa andar mal, há o soma, aquela droga. Admirável Mundo Novo nos traz essa reflexão de que é impossível essa resenha ser contada com todas essas nuances de seu espetáculo à parte. E o que é dito pelo autor já é genial, e por si só já coloca esse livro entre os clássicos da literatura. Porém, é o que não é dito que torna essa leitura espetacular. Qual é o verdadeiro significado de viver em sociedade? Qual é o seu papel nessa sociedade? Então, pessoal, são temas assim bem profundos, bem impactantes. À medida que a gente vai lendo o livro também, até ali na altura, esse livro, pessoal, ele tem, nessa versão especial aqui da Globo, ela tem 310 páginas. Mas o livro original ele é um pouco mais alto, né? Deve ter seus 27 centímetros de altura aqui e a largura deve ser de 19, né? Um pouquinho mais largo que esse. Porém, numa quantidade menor de páginas, né? Então, quando você lê cerca de 2/3 do livro, quando você está ali na altura da página 200, até ali você se faz muitas perguntas e você se sente um pouco perdido nas explicações, né? Naquele pouco que é dado para que você se sinta saciado pelo muito que é abordado, pelo muito que é questionado, mas pelo pouco que você tem até o momento. Mas depois que você avança, aí sim, aí você não quer mais parar de ler, né? A partir da 200ª página, porque aí começam a vir as explicações, muita coisa começa a fazer sentido, porque é lançada uma nova ótica sobre as coisas que foram faladas até então, mas que nós não tínhamos um pleno entendimento, e tudo começa a ficar claro e translúcido como a água limpa. Tá bom, pessoal? Então, assim, se você é um leitor iniciante ou um leitor casual, eu não recomendo que você embarque nessa jornada sem antes você ter mais intimidade com a literatura. Comece pelos livros, assim, com um grau de dificuldade um pouco menor, tá bom? Porque esse daqui realmente ele dá um nó na cabeça, tá? Não é um livro que seja um livro de cabeceira. É um livro, assim, muito técnico, futurista, de ficção científica, conforme eu havia dito no começo. Então, não recomenda-se que seja de cabeceira. Mas é um livro, assim, bem para ser lido, assim, de uma forma prazerosa, não tanto técnica, mas sim de uma forma prazerosa, para que você tenha logo, assim, o seu conhecimento, tudo aquilo que aqueles pontos de interrogações que ficaram na sua cabeça, sejam saciados à medida que você avança para o final do livro. Tá bom? Pessoal, obrigado para você que ficou comigo até aqui. Espero que vocês tenham gostado. Tá bom? E desejo toda a sorte do mundo para você. Se for de sua vontade, deixe seu joinha, deixe seu like aqui. Ajuda muito o canal. Se você ainda não é inscrito, se inscreva, não custa nada. Partindo disso, você começa a receber notificações minhas, pelo menos um dia sim, um dia não, que é a frequência com a qual eu mantenho as minhas postagens aqui no canal. Ainda vou chegar na frequência de postar uma resenha ou um conteúdo aleatório, mesmo sendo cultural e literário, mas lançar um conteúdo diariamente. Nós vamos chegar lá, tá bom? Então, mais uma vez, um grande abraço, um beijo no seu coração, graça e paz a todos vocês e paz e luz a todos nós.